Sejam muito bem-vindos a mais um webinar, a mais um evento virtual realizado entre a Rede Vitória Hotéis e a Saga Eventos. Muito prazer, eu sou o Henrique, diretor da Saga. Comigo aqui, Fabiane Borim, gerente comercial da Rede Vitória. Hoje nós contaremos com um evento partindo mais para a área técnica, na parte final, né, teremos uma explanação, né, de tudo aquilo que está sendo usado nessa sala, tá, gente? Então, isso tudo em virtude de uma série de perguntas, questionamentos que foram apresentados ao longo aí dessas semanas. Né, esse é o nosso quarto evento. Então, as perguntas foram basicamente técnicas. Então, a gente hoje vai mostrar um pouco do que a gente tem aqui no staff, tá bom? Então, queria agradecer a presença de todos vocês. Queria falar que, para quem está nos acompanhando, todas as nossas gravações estão no canal da Saga, no YouTube. Esse vídeo também estará lá, ok? Assim que disponibilizado a edição. Então, acreditamos que na sexta-feira, como nas outras semanas, esse material já vai estar à disposição. Então, peço o link para quem te convidou e divulgue. Tá, ok? Esse evento, então, para quem não está nos acompanhando, ele vem de uma série onde a gente está apresentando aí as soluções, aquilo que a gente acredita que pode ser utilizado no seu evento. Então, a gente está aqui, numa das salas, em um dos hotéis da Rede Vitória, e tudo isso daqui, né, foi feito para que você enxergue o seu evento. Tá? Então, aqui atrás é a sua logomarca, é o seu nome que estará sendo divulgado. Tá, ok? Então, daqui a pouco eu volto com vocês. Passar a palavra aqui para a Fabi, que vai dar andamento nas nossas atividades. Boa tarde a todos. Mais uma vez, muito obrigada aí pelo tempo, né, de vocês para poder participar. Como nós temos falado nos eventos anteriores, a nossa intenção é poder, neste momento, estar apresentando novas ideias, novas soluções, porque o mercado, né, por conta de toda a pandemia, tem buscado outras ideias e soluções também para os seus eventos, seja a empresa, seja as agências. E nós, como hotel, disponibilizamos o espaço e mostrando toda a parte de tecnologia do que pode dar um brilho, né, fazer a diferença para o seu evento virtual ou híbrido, que vai ser uma grande tendência aí, pelo menos nos próximos meses, enquanto, né, a pandemia durar, e após, né, talvez a gente surja mais ideias nessa área, e nós estamos passando um pouquinho para vocês, para a gente poder, ainda muitas dúvidas, muitos clientes nos perguntando, então essa foi a ideia, trazer as soluções, as inovações, para poder ajudá-los no dia a dia dos seus eventos e, de repente, ver uma nova ideia para um evento que não seja totalmente presencial. Essa é a função aqui do nosso webinar. Hoje eu gostaria também de falar e apresentar, nós convidamos um palestrante que vai falar um pouquinho para a gente aí também do profissional 360 graus, né, o nosso profissional do futuro, ainda mais agora neste momento aí de pandemia e de todas essas mudanças. Então, eu queria apresentar para vocês o Fernando Rabelo, que é um profissional de eventos já com 22 anos de experiência em atendimento, produção, coordenação e direção de eventos. Ele atualmente é palestrante e mediador de eventos digitais e sócio fundador do Events Educação, uma escola para profissionais de eventos que ajuda na reciclagem, capacitação e promove as oportunidades para novos profissionais ingressarem também neste mercado. Fernando, é um prazer, gostaria já de antecipadamente agradecer, né, pela sua disponibilidade de trazer esse tema tão relevante nesse momento aqui para todos os nossos clientes, falar um pouquinho da sua empresa, da sua experiência. E após, né, a gente também vai abrir para perguntas, né, tirar as dúvidas com o Fernando. E, na sequência, voltando para o que o Henrique falou, falar um pouquinho mais da parte técnica de recursos para os eventos. Tá ok? Queria agradecer mais uma vez e agora
deixo aí com vocês o Fernando. Fernando, a Olá, palavra é Fabi, sua. tudo bem? Tudo Boa bom? tarde. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Obrigado também ao Henrique, obrigado aí à Rede Vitória e à Saga Eventos por essa oportunidade. Vamos lá. Podemos começar, então? Claro, à vontade. Então tá bom. Muito obrigado, é um prazer enorme você que está assistindo a gente aqui também. Vou compartilhar com vocês a minha tela para a gente começar. Ok, acho que agora foi, né? Maravilha, pessoal. Então, boa tarde a todos. Hoje eu vou falar um pouquinho aqui sobre o profissional de eventos do futuro 360 graus. E aí, para começar, já vou deixar aqui de cara algo para você ficar pensando enquanto eu me apresento, né? 85% dos empregos que existirão em 2030 ainda não foram inventados, né? Então, fica essa pulga atrás da orelha, porque assim, mas está longe 2030. Não, está logo aí, né? Estamos em 2020, caminhando para 2021, está muito próximo daquilo que a gente imagina. Bom, a Fabi já adiantou um pouco sobre a minha experiência profissional, mais de 20 anos aí trabalhando com eventos. E eu separei para vocês, na verdade, alguns frames rápidos aí da minha carreira, né? Essa é uma foto de 2000. Eu tive a oportunidade de morar na Austrália e trabalhar e ter essa experiência internacional trabalhando justamente nas Olimpíadas, né? Eu fui para estudar uma nova língua, que era o inglês, e acabei tendo a oportunidade de trabalhar com a torcida oficial do Brasil, com a Brasil Online na época, e adquirir uma experiência aí coordenando e guiando um grupo e responsável por várias atividades durante as Olimpíadas. Aqui mais uma outra área que eu acabei transitando dentro do turismo, né? Acabei não falando, mas a minha formação é no turismo, não só graduação, mas mestrado também. E aí eu tive um tempo de 3 anos de carreira onde eu fiz e tive a oportunidade de guiar grupos para viagens de incentivo também. Então aqui uma foto aí marcante de um grupo que a gente levou para Las Vegas e fazendo aquela viagem, aquele tour de helicóptero aí para o Grand Canyon. Um outro frame interessante, recente, na verdade, é na CCXP do ano passado, fim do ano passado. Tive a oportunidade de cuidar dos VIPs, dos quadrinistas VIPs, né, e garantir as chegadas e saídas a essa feira tão intensa, né, com um público tão grande, com tanta aglomeração, que a gente está sentindo tanta falta aí dos nossos eventos aqui digitais, né, e com os eventos presenciais. Faço direção de eventos também, então um outro frame aí, um outro momento fazendo a direção, né, com uma house tão grande aí, desse tamanho, com tantos profissionais, fazendo um evento para 1.200 pessoas aí na área de cosméticos. E essa experiência que eu tive, né, não só participando e ficando mais de 15 anos dentro de agência, passando por todas as áreas, atendimento, produção, direção, o que me deu esse expertise aí de trabalhar também na direção de eventos. Um outro trabalho que eu fiz recente, que eu gosto bastante, foi na Malásia, em Kuala Lumpur. Fui convidado pela Natura, inclusive, para fazer facilitação de experiências na Malásia. Eles lançaram uma loja, né, uma pop-up store lá, num dos maiores shoppings da cidade, e eu fiquei responsável de trazer essas experiências um pouco focadas aí em tecnologia, né, uma mistura, na verdade, de uma experiência de realidade virtual, por exemplo, que ela está tendo, com uma massagem nas mãos, com um creme feito diretamente aí de óleos essenciais da Amazônia, por exemplo. E aí, ao longo da minha carreira, ao longo desses 20 e tantos anos, né, eu também sou professor, dei aula no Senac, dei aula na Uniso, acabei entrando e mergulhando dentro de um projeto, que é o Events Educação, junto com o meu sócio, o Tico Marcondes, e a gente percebeu que dentro do mercado não existia uma formação específica para profissionais de eventos atuantes, né? A gente vê, lógico, as instituições de ensino trazendo a sua capacitação, mas a gente sempre entendeu e percebeu que a gente aprende muito na prática, né? A gente aprende nesses momentos de empirismo, nos ciclos dos eventos. Então a gente passou a trazer
trazer grandes profissionais e a gente também compartilhar um pouco da nossa experiência com alunos, com cursos, com workshops. Esse aqui foi o último workshop presencial que nós fizemos, inclusive, que foi agora em fevereiro, no fim de semana que antecedeu o LACT. Então, foi um workshop de produção que a gente fez. E aí, mas o que é o Eventos? Então, rapidamente explicar que somos uma escola para profissionais de eventos, né, com cursos presenciais, cursos online e também cursos in company, dentro da hotelaria, dentro das agências, ou dentro das instituições de ensino também. A gente elabora conteúdo para eventos, inclusive levamos conteúdo para o próprio LACT, para o WTM. A gente promove espaços de discussão, de aprendizagem, de relacionamento, sempre focado em tornar você, acredito que vocês que estão aqui assistindo hoje são profissionais dessa diversidade que é o nosso mercado de eventos, sempre focado em tornar você um profissional mais qualificado, né? E aí chegou a pandemia, né? Então a gente parou com os presenciais e a gente acabou mergulhando de cabeça nos eventos digitais, como a gente está fazendo hoje, esse webinar interessantíssimo aí, parabéns pela produção, Saga. E a gente começou a fazer lives no Instagram, fizemos, sei lá, mais de 15 lives aí às segundas-feiras. A gente, em parceria com a Alagev, né, a gente fez todas as quartas-feiras aí, desde que paramos o 360 Live. A gente promoveu espaços de discussão muito importantes para o nosso mercado. Aqui, por exemplo, foi um talk que a gente fez junto com grandes players, clientes especificamente, né, falando sobre as boas práticas para o futuro dos eventos. E também levando aulas abertas, né, aulas abertas gratuitas acontecendo no YouTube. E a gente aí entregou aí não só o módulo de eventos digitais, mas entregamos o profissional de eventos do futuro, que é esse que eu vou explanar a partir de agora, daqui para frente, tá bom? No final, deixo aí os meus contatos para vocês também e vou mergulhar, então, no nosso conteúdo. Tenho 30 minutos aí para falar, vou acelerar, porque eu tenho bastante coisa para passar para vocês, e já adianto, se vocês tiverem dúvidas, perguntas, quiserem fazer comentários, pode colocar lá no Q&A, né, ou no bate-papo aí, que depois eu vou entrar no chat para responder. Beleza? Combinado? Então vamos lá, trazendo um contexto, né? O futuro é passado no presente. O futuro chegou, né? Aterrissou de uma vez e a pandemia ajudou com que essa aceleração da transformação digital, com que esse futuro chegasse com mais rapidez para a gente, né? O mundo passou a ficar cada vez mais conectado, né? As nossas relações como um todo passaram a ser mais virtuais, né? Com essas conexões estabelecidas. E olha quanta coisa... E aí vocês vão falar, poxa, mas um futuro não chegou, Fernando. Não, chegou sim. Vamos mergulhar nele aqui. Por exemplo, a China fez o controle da pandemia usando, por exemplo, reconhecimento facial, né? Então você consegue ver aqui câmeras superpotentes que fazem essa captação, né, facial e reconhecimento para poder entender e fazer um controle até se a pessoa estava com febre, com a temperatura mais alta ou não, né? Então, assim, já chegou, está muito próximo, né? Os carros automatizados já estão circulando por aí e até 2025 vai fazer parte aí de 25% da frota nos Estados Unidos, né? Os órgãos, por exemplo, humanos, que já estão sendo elaborados aí em laboratório, né? Usando matéria orgânica mesmo do nosso corpo para produzir in vitro, né? Alguns órgãos para serem substituídos, por exemplo. Os robôs, que já estão super presentes, e aqui, por exemplo, é um teste aí da Rappi fazendo uma entrega de uma comida, de um delivery, usando um robô circulando pela cidade. As viagens espaciais muito próximos, né, muito mais próximo daquilo que a gente imagina, e aí esse é um projeto da Getaway Foundation, né, para colonizar e trazer um hotel no espaço. Então, daqui a pouco, quem sabe a gente não está se deslocando para fazer uma convenção espacial, né?
E aí algumas outras coisas que eu acho super interessantes, e aí eu gosto bastante desse cenário, dos pesquisadores em relação a nós, né? Como trazer a tecnologia para o entendimento de nós, pessoas, né? E aí pesquisadores, então, nos Estados Unidos já estão rastreando esses nossos dados cerebrais, neurais, enquanto a gente conversa, e já consegue fazer um mapeamento dessa atividade cerebral através de um desenho e transformar isso já em texto. Então, aquilo que eu estou falando, conversando, eles captam e vão trazendo isso, esse meu pensamento em formato de texto. E eles estão indo muito mais além, né? Enquanto a gente dorme, por exemplo, eles também estão tentando hackear os nossos sonhos e ter um entendimento, né, desse pensamento criativo enorme que a gente tem enquanto a gente está dormindo. E aí, então, eu já falei então, que esse mundo VUCA, né, que tanto se falava, que tanto era uma grande tendência, que estava por vir daqui 5 anos, 10 anos, esse mundo VUCA aterrissou com uma velocidade muito grande com a pandemia, né, trazendo um cenário para a gente complexo, volátil, incerto e ambíguo. Né? Então a gente está vivendo isso, né? Foi uma aceleração de um processo que iria demorar um pouco mais e que faz a gente olhar para esse cenário complicado em que nos encontramos hoje. E nós, profissionais de eventos do futuro, né? Como que a gente vai se comportar? Como que a gente vai evoluir olhando para esse cenário de hoje? E aí eu vou trazer para vocês 3 pilares para essa evolução, né, que eu gosto de trazer para a gente ter um entendimento, né, que olhar, que filtro que eu tenho que trazer quando a gente olha com as perspectivas de presente e futuro. E aí eu trago 3 pilares: propósito, inteligências e competências. Para a gente falar de propósito, eu não poderia não trazer para vocês, na verdade, o Simon Sinek, né, que fala do The Golden Circle, que ele usa para explicar a estratégia, na verdade, das grandes empresas, né, como se comportam em relação aos seus consumidores, mas isso serve muito para nós, pessoas, né? O Golden Circle, ele fala para você trazer sempre os porquês no centro, na sua essência, né? Seja no seu projeto, seja na sua carreira profissional, para você ter clareza no seu propósito, né? E sempre nos seus questionamentos do seu porquê. Porque a partir desse porquê, se você tem certeza que esse é o seu caminho, se é aquilo que te acorda todo dia de manhã, aquilo que te traz paixão, né? Que te traz amor pelaquilo que você faz, a partir daí você pode seguir para os outros circos, né? Você pode ir para a sua disciplina de como fazer e o que fazer. Né? Então, muitas vezes as pessoas olham e começam esse círculo, né, de fora para dentro, né, o que eu tenho que fazer ou como eu vou fazer, e muitas vezes esquecem o porquê que eu estou fazendo aquilo. Tá? Então, meu primeiro convite quando a gente pensa de propósito e olhar daqui para frente é ter clarezas nos nossos porquês, para onde eu vou caminhar, né, e como eu vou caminhar, mas sempre trazendo para o centro o nosso propósito. Beleza? Combinado? Então tá bom. Segundo tópico são as inteligências. E aí eu costumo dizer que as inteligências são as nossas potências. É aquilo que a gente tem de mais forte. E aí eu trago para cá o Howard Gardner, né, que é um psicólogo americano, um estudioso, e que ele, desde 1983, vem estudando as inteligências múltiplas. Né? Ele questionava naquela época que as inteligências eram medidas só pelo QI, né? Então as pessoas faziam aquele teste de QI e elas eram classificadas pelo seu número de QI. Né? E, na verdade, é um entendimento muito mais completo do ser humano olhando para suas inteligências. E aqui, então, ele traz, e eu trago esse infográfico para trazer um pouco das inteligências que a gente, enquanto pessoa, possui, e aí a gente possui em pesos diferentes, né, naquilo que a gente carregou com a gente, não só na nossa educação, seja ela em casa, seja na escola, nos cursos que a gente se aprimorou ao longo da nossa trajetória, mas eu, Fernando,
posso ter talvez uma inteligência espacial mais desenvolvida do que você, mas você pode ter uma inteligência musical, por exemplo, mais desenvolvida do que a minha. Eu tenho mais lógico-matemática, ou eu tenho a interpessoal. Né? Então, enxergar quais são as suas potências enquanto um profissional de eventos. Né? E, lógico, não só olhar para elas, mas desenvolvê-las através das suas habilidades e competências, que é o meu terceiro tópico que eu vou falar daqui para frente. Tá? Além do estudo do Gardner, ele passou também a olhar para outras inteligências que são super importantes e que vão ajudar a gente nesse processo daqui para frente. E aí, a próxima inteligência que eu estou falando é a inteligência digital, que está aí, né? A gente está vivendo hoje a transformação digital, então ela já é parte integrante, né? O que a gente está fazendo hoje aqui não só é colocar em prática essa inteligência digital de todos nós, né? De todas as pessoas que estamos aqui hoje assistindo, assim como a inteligência artificial. Né? E aí você vai falar, poxa, mas a inteligência artificial ela se limita aos robôs só? Não, ela não são só os robôs, né? Ela é um algoritmo, né? Olha os estudos aprofundados existentes hoje em relação aos algoritmos e que influenciam não só nas nossas vidas, mas passam a decidir por nós. Né? Então, a partir do momento em que um algoritmo passa a decidir por nós, opa, peraí, eu estou transferindo um pouco da minha inteligência para o algoritmo, né? Para a inteligência artificial. Me dá um exemplo, Fernando, te dou um exemplo. Você usa, por exemplo, um Waze ou você usa um Google Maps para traçar qual é a rota que você vai da sua casa para o seu trabalho, o algoritmo está falando para você se é melhor você entrar à direita, entrar à esquerda, se tem trânsito na frente. Então, assim, ele passa a tomar as suas decisões se você vai entrar à direita ou à esquerda para seguir o melhor caminho para casa. Outro exemplo, o Tinder, por exemplo, pode ser um aplicativo justamente para relacionamentos e ele pode te trazer um perfil de par de acordo com as suas características ou com um perfil que você coloca de pessoa que você está buscando, né? Então é isso, né, pessoal? Inteligência artificial está muito presente no nosso dia a dia e ela cada vez mais vai fazer parte das nossas tomadas de decisões, tá? Então, muito importante a gente se atentar e a gente desenvolver a nossa inteligência artificial. E a terceira inteligência que eu gostaria de citar, além das do Gardner, né, como um todo, é a inteligência temporal, que é o uso do nosso tempo. Então, quantas vezes a gente escuta as pessoas falarem, né, que a gestão do tempo hoje passa a ser mais importante, né, do que todos os outros valores enquanto profissional. Todo mundo tem um tempo maluco, o tempo cada vez mais rápido, né? Hoje em dia, inclusive, as nossas vidas pessoais e profissionais se misturando, né? Todo mundo, na sua grande maioria, trabalhando em casa. Então, você tem os afazeres de casa, ou quem é pai, quem é mãe, também tem seus filhos, tem o tempo dos seus filhos. Como lidar com essa inteligência temporal e conseguir dar conta de fazer tudo, né, usando a sua inteligência e a sua organização para esses momentos. Beleza? Então, só recapitulando, né, o primeiro pilar que eu falei para vocês que a gente ia começar a falar era o de propósito, né, de colocar os seus porquês dentro, na sua essência, para suas escolhas. O segundo é a inteligência, né, e aí eu trouxe o Gardner como estudo e trouxe mais essas três inteligências que são super importantes para a gente ter no radar. E o terceiro pilar são as nossas competências. As nossas competências, na verdade, estão intimamente ligadas às nossas habilidades. Aí você vai falar, poxa vida, mas eu tenho várias habilidades, né? Mas a competência, ela passa a ser um aprimoramento das nossas habilidades. E aí eu já passo aqui para o próximo slide, para te mostrar que, sim, eu tenho habilidade ou facilidade com aquela, né, com aquela inteligência, por exemplo, como eu falei para vocês, né? Eu lido bem com a construção de textos, por exemplo, né? Essa é uma habilidade que eu tenho. E eu trabalho tanto isso, eu pratico tanto isso, eu estudo em cima disso, né? Que isso passa a ser uma competência
enquanto um profissional, de uma forma geral. Estou falando profissional de eventos, mas eu falo você como um profissional, né? Então, esse desenvolvimento das habilidades para as competências, eles também precisam de uma evolução e de aprendizados. E como que eu posso fazer isso olhando um pouco para o nosso cenário de profissional de eventos, né? Eu costumo dizer que a gente consegue evoluir as nossas habilidades com outros profissionais, né? Quantas vezes você não sentou lado a lado com uma pessoa e aprendeu a fazer um processo, aprendeu a usar uma ferramenta, você aprendeu, por exemplo, como apresentar um projeto ou como fazer uma reunião de equipe, né? Então você evolui nas suas habilidades aprendendo com outros profissionais. O segundo ponto é a experiência que você adquire com os ciclos. E o que eu chamo de ciclos? São os ciclos dos eventos, né? Eu costumo chamar de ciclos, né? Pré, trans, pós e começa no pré de novo. Então, aquilo que você aprende a cada evento que você organiza, você está aprendendo com esse ciclo. Lógico, depois vem a maturidade profissional, você já passou várias vezes por aquela situação, você passa a ficar um profissional mais calejado e você aprende com aquilo, né? E você já carrega esses aprendizados para um próximo momento. Os papéis que você assume na vida, citei o exemplo de ser pai e mãe, por exemplo, né? Você assume um papel desse, você também cresce enquanto pessoa e você automaticamente leva isso para a sua carreira. Quando você assume um papel de líder, também é uma forma de você evoluir dentro das suas habilidades. Eu gosto de falar que participar de outros eventos é uma forma de aprender e de evoluir, sim, porque você está trazendo isso, né, aprimorando o seu olhar para dentro da área de eventos. E a multicapacitação, né, seja leitura, cursos, estudos, eu acredito que são grandes veículos, né, grandes caminhos para a gente evoluir e aprender, para a gente evoluir das nossas habilidades para as nossas competências. E aí, para falar de competências, nada melhor do que a gente dividir um pouco esse nosso cérebro e dividir as nossas competências em hard skills e soft skills, né? Acho que todo mundo compreende o que é hard skills, soft skills, mas eu vou falar um pouquinho aqui um pouco mais para frente. Quando a gente fala de hard skills, e aqui eu já trago esse olhar para o futuro, tá? Já trago esse olhar daqui para frente. Que competências que eu tenho que olhar hoje, já pensando nesse hoje amanhã, né? Eu já não estou nem mais falando desse profissional do futuro, é o profissional de hoje. É aquilo que a gente tem que olhar hoje, trabalhar hoje para daqui para frente, né? Então, quando a gente fala de hard skills, eu já convido vocês, então, para voltarem para a escola, né? Seja qual for a escola, seja uma instituição de ensino, seja um curso de algum profissional que você confia, que você conhece, que é super competente, né? Volte para a escola, volte a estudar. Por quê? Porque a revolução do conhecimento já é a próxima revolução que a gente vai enfrentar daqui para frente, né? Tivemos a revolução agrícola, industrial, estamos vivendo a digital e já vamos começar a viver essa revolução do conhecimento, porque a digital vai trazer tantas transformações que a gente vai ter que reaprender, né? A gente vai ter que desaprender e reaprender de um jeito diferente. Então aqui está o meu convite para você voltar para a escola, para buscar capacitação, buscar conhecimento, porque daqui para frente muita coisa nova vem aí, de novos conhecimentos relacionados à nossa transformação digital. E aí eu convido vocês para aprenderem outros idiomas. Se você não fala nenhum, pelo menos aprenda um. Se você já fala um, vai aprender o segundo, o terceiro, porque o mundo vai continuar sendo cada vez mais global, né? E a gente vai precisar muito dessa transferência de conhecimento também globalmente. O próximo slide está relacionado à análise de dados, então é uma competência que, se você ainda não sabe como fazer análise de dados ou ser um analista de dados, precisamos mergulhar rapidamente dentro desse cenário, né? Desde uma análise de uma pesquisa, desde uma análise das ferramentas de marketing digital que estão aí, que vão fazer muito parte agora da construção do design de eventos nosso, a construção do engajamento do nosso público. Então a gente precisa sim entender de análise de dados. Por quê? Porque nos traz argumentação e negociação. Né? Eu consigo apresentar um projeto, seja para um cliente, seja para um fornecedor, seja para uma agência, seja para quem for, se eu tiver
se eu souber fazer as análises de todos os dados e, a partir disso, ter argumentos para o meu projeto, né? E saber negociar. Então, aqui já é uma próxima competência que eu trago para vocês, que é um pouco consequência dessa análise de dados. Beleza? Combinado? Próximo, gestão de projetos. Cada vez mais somos pessoas, empresas. Né? Então, hoje a gente é CPF e CNPJ. Então, a gente também vive por projetos. Né? Então, eu vou criar o projeto da minha empresa, vou criar um projeto para a empresa, mas fui eu que fiz, ou eu sou PJ dentro de uma agência. Então, assim, eu também sou uma empresa dentro de outras empresas, né? Desse pool de stakeholders aí que formam o nosso mercado. E a gestão de projetos, ela faz muito parte, e a metodologia ágil que chegou acelerando, né, os processos como um todo, principalmente dentro do cenário do ecossistema aí de startups, né, eventos vai abraçar muito essas metodologias ágeis, tá? Por quê? Porque eu acredito que na retomada de pós-pandemia, a gente vai ter um aquecimento e um mercado muito caloroso em relação a essa volta. E a gente vai precisar, já vínhamos nesse processo de ter um planejamento mais acelerado, né? Cada vez mais os prazos em cima da hora, como fazer eventos tão rápidos, né? As entregas rápidas. E aí eu acho que as metodologias ágeis podem ajudar muito a gente na gestão de projetos, tá? Estou falando de Kanban, estou falando de Scrum, estou falando de algumas metodologias que já estão disponíveis aí no mercado e que ajudam na gestão do projeto para ele ser mais rápido, mais efetivo, mais colaborativo e que ajudam a gente a ganhar em produtividade, tá? Que já é a minha última competência de hard skills que eu gostaria de trazer para vocês, que é o olhar daqui para frente para esse profissional. E quando a gente fala de soft skills, né? Todo mundo, soft skills são habilidades mais leves, né? Não são habilidades mais leves, talvez são habilidades até um pouco mais difíceis do que a hard skills para serem absorvidas, né? E aí, a primeira delas, de soft skills, que eu gostaria de trazer para vocês é a criatividade, né? Nós já somos, enquanto profissionais de eventos, solucionadores de problemas, né? A gente geralmente já prevê esses cenários futuros onde o problema pode acontecer. Então, cada vez mais a gente tem que trabalhar e se empoderar criativamente para a gente ter esse olhar mais do design, né? Das soluções para dentro do nosso cenário de vida, de dia a dia, dos nossos ciclos dos eventos. E a próxima palavra já é design. E aí não é olhar só para esse design gráfico, esse web design que a gente tem visto bastante. É pensar nos nossos eventos como uma trilha de design, né? Fazer essa construção como se fosse um grande design mesmo, né? Onde você tem um briefing, que é o nosso problema, e como que eu penso nessa solução, nessa tese do meu problema, do meu briefing, olhando para o design que pode ajudar a gente. E aí, partindo já para a próxima competência, a gente passa a aprimorar o nosso olhar. Né? A gente já tem um olhar 360 graus, mas a gente aprimora o nosso olhar especificamente para tudo, né? Para todas essas fases, para gestão, para criação, a gente passa a ter um aprimoramento mais do olhar, a gente passa a ter uma comunicação mais eficiente com o nosso time, com as pessoas que fazem parte aí ao nosso redor como um todo, e a gente passa num terceiro nível a chegar a ter uma inteligência mais coletiva. Quantas vezes você já não trabalhou num evento onde a equipe inteira estava em sinergia, todo mundo em sintonia, o evento fluiu, e a gente costuma dizer que existia uma inteligência coletiva, né, que os animais fazem muito bem e que nós também podemos evoluir até chegar nesse nível de termos e adquirirmos essa inteligência coletiva, que também carrega, óbvio, a inteligência emocional, né? São tantas pessoas diferentes, com sentimentos diferentes, como lidar com tudo isso, com as nossas emoções, com a emoção dos outros, e aí a importância de se ter a inteligência emocional também muito presente aí como uma competência de soft skills.
A resiliência já é algo que a gente já falava bastante, né? Já é algo que estava muito presente dentro do nosso dia a dia dos eventos, porque a gente faz ao vivo, sob pressão, muitas vezes, mas daqui para frente muito mais, porque tem outros problemas acontecendo, né? Além daquela pressão só do ao vivo. Existem as pressões sociais, políticas, econômicas, que faz com que a gente tenha cada vez mais resiliência para a tomada de decisões. E, lógico, colocar o olho das outras pessoas, né? E aí é o que a gente chama de empatia. É a gente tomar as decisões olhando com os olhos das outras pessoas. Que eu acho que é uma competência que a gente daqui para frente vai usar cada vez mais. Algo que está muito relacionado com criatividade é o pensar em layers. A gente vai adquirindo essas competências e essas habilidades ao longo da nossa carreira e a gente coloca e sobrepõe elas para a gente usá-las quando a gente acha e quando tem um momento certo para a gente usar isso dentro da nossa atividade do dia a dia. E a gente eleva isso para o que eu chamo de, aí seria a competência máxima, que a gente conseguir colocar em prática a nossa intuição, né, a nossa percepção efetiva como competência dentro da nossa atividade profissional de eventos, que a gente passa a perceber só por um olhar, né, se o nível de impacto daquela experiência dentro das pessoas quando a gente está realizando. E quando eu estou num papel de liderança, né? Então, falei aqui das competências, das habilidades e competências para o profissional de evento. E quando eu estou num papel de liderança? A liderança clássica foi por água abaixo, né? Onde o líder só inspirava, direcionava e motivava. A liderança atual, hoje, ela é muito mais colaborativa, olhando para a inovação e tendo essa preocupação com o impacto no mundo, seja ambiental, social, econômico. A gente tem que trazer hoje uma liderança, nós, enquanto profissionais de eventos líderes, uma liderança mais colaborativa, aonde o diálogo, aonde a cocriação, aonde a coprodução estão muito presentes dentro do nosso cenário de trabalho, né, dentro dos nossos eventos como um todo. E lógico, sempre trazendo autenticidade e muita transparência dentro das relações, porque aí a gente consegue ter clareza nas nossas prioridades, né? Consegue ter um time que está claro para todo mundo quais são as prioridades de cada um e as prioridades da companhia, a prioridade do cliente, onde você tem uma clareza dentro das relações como um todo, porque a partir daí você consegue despertar esse senso de autorresponsabilidade nas pessoas, né? Você engaja. Despertar o senso de autorresponsabilidade é um engajamento da sua equipe em relação àquele projeto, aquele evento. E aí você passa a ter uma gestão por confiança, você tem um time engajado, né, que tem clareza nas prioridades e que você consegue dar liberdade para essas pessoas trabalharem, tá? E aí, estou encerrando, já estou nos últimos slides aqui. Só falar assim de capacitação, plano de carreira e de inovação. Eu gosto muito dessa frase da Mari, que ela fala assim, ó, ao falar sobre profissões do futuro, uma única pessoa vai ter muitas carreiras e não haverá uma especialização definida. Isso muda tudo, a forma como temos que nos capacitar, o desafio é conseguir passar conteúdos com uma metodologia diferente, né? Então é isso, talvez a gente não tenha, talvez eu não vou ter essa mesma carreira que eu tenho hoje daqui 10 anos, com aquilo como eu falei, né? 85% das novas profissões ainda não foram criadas, então olha quanta oportunidade para a gente olhar para frente do que estar por vir. E aí, as minhas considerações aí para você, alguns olhares importantes. Conhecimento multidisciplinar e se manter sempre esse aprendizado contínuo, esse future thinking, né? Olhar para o futuro, enxergar essas oportunidades, você olhar mais para as suas soft skills do que para os seus hard skills, né? Então, as suas competências mais comportamentais e socioemocionais. Inteligência digital está aí, vamos desenvolvê-la, né? Vamos fazer disso uma grande competência. Boa comunicação. Quando abrir viagem, né? Nós, profissionais de eventos, também gostamos muito dessa relação com a viagem, né?
E programação e design, que eu acho que eu já citei um pouco. E aí a gente passa a ter um plano de carreira mais horizontal, a gente consegue olhar e migrar para outras áreas dentro dos eventos, né? Uma hora eu sou gestor de evento, outra hora eu posso ser um profissional autônomo, outra hora eu posso ser fornecedor, agência, eu consigo pensar nesse migrar para outras áreas, ou por que não migrar para outras áreas de interesse, né? É uma outra possibilidade. E se a sua área de interesse ainda não existir, por que não criar uma nova área? Né? Criar uma nova profissão, criar um departamento novo dentro de uma agência, dentro de um cliente. Ou se não, empreender. Né, tá aí, nós brasileiros somos e temos um alto nível, né, de empreendedorismo como um todo. Né? Por que não ter o seu evento autoral? Por que não fazer parte do ecossistema de inovação das startups e levar o seu projeto e ter um evento autoral seu? E por que não, né, você assumir uma cadeira especificamente de um grande empreendedor, né? E aí a denominação de CEO vem caindo aí dentro das empresas e vem sendo chamado agora de DO, né? Designer Executive Officer, e é esse líder mais criativo, que tem o design dentro da sua formação, né? Então é esse o convite para vocês. E a última frase, meu penúltimo slide aqui, o analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Então é esse convite para vocês buscarem aprendizados, buscar desaprender para a gente reaprender de um jeito diferente. Deixo aqui o meu muito obrigado aí mais uma vez, não só o Henrique, a Fabi, a Danúbia, né, ao Vitório Hotel, a Saga Eventos, obrigado por essa oportunidade. Deixo aqui os meus canais de contato, né, aqui o @eventice.educação, os nossos canais nas redes sociais, o meu e-mail, fernando@eventiceeducação, e se quiserem, por favor, me procurem no LinkedIn para me adicionarem. Muito obrigado. Passo a bola para vocês aí, meus amigos. Obrigado, Fernando. Muito obrigado. Gente, a gente vai dar sequência aqui, então, caindo um pouco, como eu falei, na parte técnica. Tá? Então, hoje a ideia é que você que está aí conheça o que está por trás das câmeras. Então, para isso, eu queria pedir aqui para o nosso pessoal se apresentar. Vamos mostrar aqui um pouco do que a gente tem aqui atrás. Tá ok? Então, aqui vocês podem ver a house, tá? Basicamente, gente, parece simples, né? É um evento com um fundo bonito, uma pessoa falando, algo muito simples. Em resumo, temos 10 pessoas trabalhando diretamente para que você esteja aí ouvindo um vídeo de qualidade, um áudio de qualidade, então para que você acompanhe o nosso evento. Então, a House, o que ela tem aqui? Ela tem um monitor, né, de 55 polegadas, onde toda a equipe consegue acompanhar as fontes de sinal que nós temos. Nós temos também, lá no canto, um segundo monitor com tudo aquilo que está sendo utilizado na sala. Tá ok? Então, a quantidade de computadores, como vocês podem ver, não é pequena. Né? Nós temos um computador para PPT, caso ele exista aqui, computador para transmissão online, computador para uso local, computador para comunicação, computador para monitoramento do que está acontecendo online. Então, enfim, vocês podem ver que é muita coisa. Tá? No caso, temos 5 profissionais, sendo 4 da área técnica e uma pessoa do hotel, tá? Direcionada, focada na parte de perguntas e respostas, tá? Para que vocês tenham aí um feedback de imediato de tudo que é solicitado de informação, tá ok? Pedindo agora, chamando a câmera um pouco aqui para frente, vocês não vão ver, tá? Os 2 projetores que estão aqui atrás, ao fundo, atrás das câmeras, mas vocês podem ver aqui abaixo,
né, na parte de baixo aí da projeção, tem uma trave de box truss. Nessa trave, gente, nós temos 3 TVs. Tá? Cada uma delas com uma imagem para que nós, que estamos aqui à frente, no palco, possamos acompanhar tudo o que está acontecendo. Tá? Então, a gente tem uma imagem, que é a central, mostrando exatamente aquilo que a câmera está pegando, um monitor de comunicação, né, qualquer coisa necessária, né, que seja falado. Você tem 2 opções. Você pode usar um ponto eletrônico, sem fio, como na TV, né, no caso, aquele fone que fica no ouvidinho bem escondidinho, que praticamente você não vê os apresentadores, ou uma televisão. Né? Nesse caso, a TV, ela serve tanto para comunicação numa emergência, que pode acontecer, quanto para nos trazer o cronograma do evento. E temos também uma TV com o PowerPoint daquilo que vai ser apresentado. Só isso? Não. Temos ainda caixas de som para que a gente consiga se monitorar, para a gente consiga ouvir tanto quem está lá de fora, como o Fernando. Fernando, gente, ele não estava aqui no hotel. Ele não está aqui na sala ao lado. Ele está em São Paulo, da casa dele, fazendo a apresentação. Então, ele está conectado ao nosso webinar, fazendo essa apresentação de fora. Tá ok? Então, por isso a necessidade da caixa de som para a gente tanto se ouvir, para saber se o nosso microfone está ok, se o sinal está ok, quanto para ouvir aqueles que estão fora daqui. Tá bom? Além dos projetores que eu comentei, nós temos toda a parte de iluminação. Tá? Então, nós temos iluminação aérea aqui no teto, nós temos iluminação nas laterais da sala, tá? Tudo isso para que vocês tenham uma visão clara, sem sombras, né? Ou com a menor quantidade possível de sombra. Então, basicamente, é tudo isso que a gente propõe para que você tenha um evento online com uma produção profissional. O que a gente tem visto, o que tem acontecido no dia a dia, são as lives de artistas famosos. Essas lives, normalmente, da câmera do celular da pessoa, que está lá na casa dela. E o que a gente acredita e o que a gente propõe é a utilização de um espaço grande, com um distanciamento recomendado de 2 metros, para que você consiga, você não precise usar máscara, você consiga realizar um evento, seja ele híbrido, seja ele somente virtual. Tá? Então, o evento híbrido, para um evento híbrido, essa estrutura, né, contaria ainda com a parte posterior da sala, né, ao fundo da sala, as cadeiras para os participantes, tá? E toda a parte de áudio, né, para eles. Então, basicamente, seria esse o acréscimo que a gente poderia ter de equipamentos. Tá? Então, isso, a quantidade de pessoas aí a determinar, sempre seguindo as novas determinações dos órgãos reguladores competentes. Ok? 2 coisas importantes, só para fechar essa apresentação do aquilo que a gente tem de audiovisual aqui, primeiro, aqueles quadros laterais, tá? Onde você pode ver os logos, tanto da Saga quanto do Hotel Vitória, são virtuais. Tá? Houve uma pergunta na semana passada, a gente não teve tempo hábil para responder durante o evento, e a gente fez questão de trazer isso aqui para vocês hoje. Tá? Então, ambos são virtuais. Você poderia ter ele fisicamente aqui, sem problema nenhum, sem dificuldade nenhuma. Tá? Da mesma forma, você tem aqui uma caixa alta, escrito Saga, né, que é física. Tá? Isso daqui, essa informação não é virtual. Essa é física. Tá? E essas soluções todas foram colocadas, foram trazidas para quê? Para mostrar para vocês o que é uma projeção panorâmica e o que é uma projeção mapeada. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês, só para quem de repente tem alguma dúvida, né? A gente tem na tela aí para vocês acompanharem o que é uma projeção panorâmica. Então, você tem projetores um do lado do outro, fazendo em uma única tela uma projeção muito grande. Projeção essa que um único projetor não conseguiria fazer. Tá ok? Então, você tem aí essa exemplificação com apenas 3 projetores. Mas você poderia ter
inúmeros projetores. 3, 4, 5, 6, o tamanho que a sua sala comportar, tá? Ou o tamanho que o seu projeto demandar. E da mesma forma, então nós temos aqui uma projeção panorâmica na sala. Na semana passada a gente falou um pouco sobre o comprimento dessa sala, dessa projeção, que no caso tem 10,40 metros e por 3,5 metros, o que um único projetor, dependendo do modelo, dependendo da pessoa, até faria. Mas nesse caso nós temos 2 projetores formando uma única imagem, o que nos possibilita trabalhar com o blend, que nós falamos semana passada, né? Então eu tenho os projetores gerando uma mesma imagem aqui no centro. Então eu tenho 2 metros de blend aqui atrás de mim. Se eu entrar na frente de um projetor, eu tenho a minha sombra lá, mas ao mesmo tempo eu tenho a projeção. Então fica a minha sombra, mas eu ainda tenho a projeção. Eu não perco o conteúdo, sempre. Tá? Então, nesse caso, a projeção panorâmica. E para a projeção mapeada, né, que a gente tem aí, no caso, as placas da Saga, né, o que é muito conhecido de todos, mas que às vezes as pessoas não associam, né, uma coisa à outra. É uma projeção bem simples, no caso, aqui, né, uma letra em caixa alta, escrito Saga, e você tem a projeção que você quiser, exclusivamente nas letras. Você vê que você não tem essa projeção na tela, no chão e mais nada. Tá? Então, é feito o mapeamento dessas letras num software e aí você projeta um efeito que você quiser. Isso é muito visto, como vocês podem acompanhar aqui atrás, na realização de grandes eventos, datas comemorativas. Então, é muito comum se ver em catedrais a projeção mapeada. Então, a projeção mapeada nada mais é que uma interação entre aquilo que está sendo projetado e o que você tem fisicamente construído. Tá ok? Então, basicamente isso. A gente só queria demonstrar o efeito que é possível se ter num evento online. Tá ok? Então, tudo aquilo que a gente já tinha, como a gente vem falando aí há diversas semanas, né, Fabi? Continua à disposição. O céu não tem limite, né? Tudo que você tinha no evento presencial, você pode ter no evento online. Né? E aqui, então, eu diria que a gente tem, talvez, um dos cenários mais completos do que você já poderia ter. Tá ok? Então, agradeço aí a atenção de vocês. A gente está à disposição para perguntas. Tá? O Fernando está online lá nas perguntas e respostas. Então, fiquem à vontade para acessar o Question and Answers. Tem um QA aí na sua barra inferior. E a gente vai responder algumas perguntas aí dentro do que o tempo permitir. Tá ok? Então, essa sala, pergunta do Glaucio, eu não vou falar do nome da sala, vamos falar do tamanho, né? 11 por 10, está nessa faixa. Tá? A gente está usando meia sala plenária aqui, que a gente chamaria. Né? Essa sala é uma sala com divisórias, então ela pode duplicar de tamanho. Tá? Então, para um evento online somente, essa sala é o mais que o suficiente. Tá? Meia sala aí. Se eu tivesse um evento híbrido, aí tudo dependeria da quantidade de pessoas que você teria fisicamente aqui na sala. Ok? Então, legal, inclusive, Glaucio, fica a dica de você acompanhar os 2 primeiros vídeos que foram feitos numa sala menor aqui do hotel. Tá? O primeiro, para uma videoconferência, né? Para uma reunião com cerca de 25 clientes que nós tivemos. E o segundo vídeo, já para o nosso primeiro webinar, também na mesma sala, com a mesma estrutura. A única coisa, o formato que foi diferente. Então, você pode acompanhar lá, que, na verdade, depende da complexidade do seu evento. Né? A gente continua frisando que a gente quer saber a demanda do seu evento. Né? E aí, para a gente poder dimensionar e te oferecer aí algo que seja adequado. Então, eu gostaria de receber a live da semana passada e essa de hoje, se for possível. Gente, a live de semana passada, a gente já coloca aí no chat para vocês, tá? E reforçando aquilo. Peça para quem te convidou. Né, uma das gerentes. As nossas executivas, né, que você recebeu o convite, ela vai ter acesso a isso, ela também pode encaminhar para vocês, tá? Todas as demais, todos os links das anteriores também.
Tá? Lembrando que desde a primeira vocês vão ver que a estrutura era menor, porque a gente começou a falar de um evento muito básico, porque a gente quer mostrar todas as soluções, desde um evento menor para um evento com muito mais produção, né, com outra característica. Mas a gente pode mandar todos esses links para vocês, tá bom? Só contatar as nossas executivas. Perfeito. Gente, uma das solicitações aqui é que se a gente poderia fazer a apresentação do que seria um evento híbrido. Tá? O evento híbrido, da parte audiovisual e da parte do hotel, não muda daquilo que a gente está aqui. Tá ok? A única coisa é que lá atrás eu teria pessoas sentadas acompanhando o evento. Tudo que você tem aqui, então, por exemplo, eu vou chamar aqui o slide, né, que eu utilizei mostrando a catedral. Então, eu estou no evento, eu estou demonstrando, aqui eu tenho o meu PPT. Então, aquilo que eu tiver de informação para ser passada presencialmente aqui, os participantes acompanham pela tela. Tá ok? Então, claro, assim como o Fernando fez, quando ele estava apresentando lá, utilizando o material dele, vocês estavam vendo o quê? Só o PPT dele. Vocês não estavam vendo a câmera local aqui. Tá? Então, para quem estiver aqui, o que a pessoa vai ver? Vai me ver apresentando. Se eu tiver algum material, ele está sendo exibido na tela aqui fisicamente. Então, todo mundo que estiver aqui está acompanhando. Tá ok? Então, as ferramentas são as mesmas. Então, a gente consegue tudo que se tem online, também se tem presencialmente aqui. Tá ok? Então, essa demonstração aqui, né, essa tela, essa projeção, é o que seria a demonstração de um evento físico, local. E por que estou falando isso, gente? Tudo que nós estamos fazendo aqui, essa projeção, essa caixa alta, as TVs, isso traz a realidade do evento híbrido, que também serve para o evento online. Se o seu evento é só online, você pode montar um QG aqui no hotel. Você não precisa ter nada de projeção aqui. A gente pode ter uma tela verde aqui atrás para fazer um chroma key. A gente já falou sobre o chroma key em eventos anteriores. É um termo que o pessoal está começando a falar no mercado. Eu já brinquei na outra oportunidade, né? Super nova solução, super tecnológica, usada desde 1970 no cinema. Nossa, super atual, mas que é fantástico, continua sendo totalmente atual. Eu coloco a tela verde atrás, o computador capta a minha imagem e a inserção do Henrique apresentando aqui à frente é colocada com um plano de fundo qualquer. Então, eu não preciso ter toda uma produção aqui, né? A projeção, todo esse cuidado para que vocês vejam da câmera ao vivo. Não, todo o processamento ele pode ser feito via computador, via software. Tá? Então, se o evento é só online, algumas coisas aqui não são necessárias. Tá ok? Então, isso que a gente está fazendo, a gente está no evento 100% online, por quê? Porque todo o público está online, mas a gente está fazendo como se fosse para um evento híbrido. Legal, acho que... Mais alguma pergunta? A última para a gente fechar, vamos ver se a gente tem. Vamos lá. Boa tarde a todos. 2021, vocês têm uma projeção se a tendência permanecerá de que os eventos sejam híbridos ou online? Eu diria, das primeiras coisas que eu coloquei, a experiência que o seu cliente tiver hoje vai determinar se essa demanda vai existir ano que vem ou não. Óbvio que é atraente para todo mundo que o palestrante internacional não precise vir para cá de primeira classe, ficar no hotel 5 estrelas, tomar uma água francesa. Tudo isso é custo. Então, se a experiência que você oferecer ao seu espectador for satisfatória ou superar as expectativas, com certeza é uma tendência totalmente viável. Porque a questão de custo é favorável. Então, isso ninguém pode afirmar o que vai ser, como vai ser. Mas não há dúvidas de que
isso vai ser muito mais usado do que era. Tá? Agora, o quanto vai ser, vai depender do nível de satisfação dos seus clientes. Né? Lembrando que nós somos uma empresa de locação de equipamentos audiovisuais, nós temos a parceria com uma rede hoteleira, a organização dos eventos está com o organizador de eventos, ou para eventos menores, de repente, a gente sabe que muitas empresas acabam organizando, então o resultado que for entregue é que vai determinar isso, né? Sem dúvida. Só complementando, né? É claro que assim nesse processo da pandemia a gente acelerou o que já era uma tendência, né? Até então a gente fazia muitas reuniões usando uma plataforma de videoconferência básica com poucas pessoas. Isso otimizava dentro das empresas, dentro dos hotéis também, né? Otimizava a necessidade de trazer um palestrante. Isso já era conhecido, mas a gente acelerou, né? Por conta da pandemia essa tendência. Agora, nós também comentamos em outras webinars que, claro que haverá ainda necessidade, sem sombra de dúvida, de voltar aos eventos presenciais. Dependendo da característica, um evento com informações que sejam mais confidenciais, uma reunião mais fechada. Claro que isso tem muita coisa que o presencial, né, ainda faz a diferença, né? Obviamente, isso não deve acabar, mas com certeza a tendência dos eventos virtuais e online, como o Henrique falou, vai depender dessa experiência nesse período, do que eu vou poder trazer de inovação, de tecnologia, que prenda a atenção e que realmente a pessoa fala, nossa, que legal, foi uma experiência muito bacana o evento, eu tive, né, uma captação da mensagem, do que foi passado muito legal, né, todo o design também do evento. Então, vai depender muito dessa experiência, sem sombra de dúvida. Mas, claro, que a gente sabe que nós ainda vamos ter, sim, os eventos, né, a necessidade de eventos presenciais, né? Uma dúvida ainda, recomendamos você assistir o vídeo de semana passada, que traz lá aquela tomada rápida do Will Curran, né? E ele fala um pouco sobre o que são as emoções no evento, como trazer isso, que de repente não está tão distante daquilo que a gente já vivia, né? E ele faz a pergunta até, ele fala, qual foi a última vez que você chorou em um filme no YouTube? Né? Qual foi a última vez que você se emocionou? Então, tudo isso é possível sim, porque um vídeo, um filme, um programa na TV, nada mais é que um evento sem essa conexão física que a gente tinha. Tá ok? Então, mais uma pergunta. É possível fazer o logo da saga que está no chão? Usando realidade aumentada, sem usar as letras. Sim, é totalmente possível a gente fazer esse logo da saga dessa forma. Tá? A ideia de trazer o logo da saga era para vocês entenderem só esse conceito mesmo da projeção mapeada, tá ok? Então, assim como a gente tem aí os logos em cima, tanto do Vitória quanto da Saga, e na semana passada a gente teve essa pergunta de um espectador, né, de olha, é físico ou é virtual, né, o que está sendo mostrado aí. Gente, era isso que nós tínhamos para trazer para vocês, tá ok? Na semana que vem, a gente tem mais um encontro que vai mudar de data, vai ser na sexta-feira, às 14h. Tá? E com a gente vai ter a Vanessa Martin, da VM Consultoria, lá nos trazendo ideias muito bacanas. Ela que tem participado e promovido dos eventos ED 2020, né, com muita informação bacana. Para quem tem acompanhado ela, sabe o que estou falando. Tem muito material, tem muito vídeo deles aí disponível online para você acompanhar e se atualizar. Tá ok? Então, semana que vem, sexta-feira, dia 26 de junho, às 14 horas, estaremos com a Vanessa Martin e um pouco mais sobre a parte técnica, estrutural do que a gente está trazendo para vocês. Queria novamente agradecer a participação de todos, né, essa atenção. Espero que vocês tenham gostado e continue aí tendo as dúvidas, perguntando, nós vamos responder. Para o Fernando também. Fernando, mais uma vez, queria agradecer muito o seu tempo. E eu sei que foi super desafiador, porque é um tema muito rico, que tem muita coisa para explorar, e você teve que explorar num curto pedaço de tempinho aqui do nosso webinar. Mas
Tá aí o seu contato, a gente também vai fazer essa divulgação para que as pessoas tirem as dúvidas. Com certeza, né, além de toda a tecnologia, ainda o profissional capacitado, sem sombra de dúvida, vai ser ideal nesse nosso mercado, né? Cada vez mais mutante, cada vez com novidades, e a gente vai ter que estar se adequando a essas realidades, a essas competências. Então, queria te agradecer muito. Sei que foi um tempo curto, mas que você conseguiu passar uma mensagem aí principal, né, ideal aí de tudo que a gente pode estar melhorando como profissional. Tá? Mais uma vez agradeço a presença de todos. Queria só relembrar, então, para quem está vendo pela primeira vez, a Rede Vitória de Hotéis é uma rede com 5 hotéis, 3 na cidade de Campinas, 1 em Paulínia e 1 em Indaiatuba. Todos eles com estruturas de salas, de reuniões, convenções. Nossas executivas, como eu falei, de quem vocês receberam o convite, estarão à disposição para maiores informações dos hotéis ou com as dúvidas também pertinentes aos eventos. Estou com uma ideia de um evento híbrido, como fazer, o que é necessário. Elas também vão estar aí para poder dar todo esse suporte para vocês. Tá? E a Rede Vitória agradece mais uma vez a atenção de vocês, de nossos clientes, e até a semana que vem. Vamos trazer mais novidades. Muito obrigada. Obrigado, gente, e até semana que vem.